Carille acaba de ser demitido. Então, suas Putz. palavras, suas palavras Só para sobre deixar Carille. claro, você está vendo esse corte, essa demissão ela foi informada meia-noite e 40. Exatamente. E 00:40 sai a nota oficial com Carille demitido. Márcio, volta para a tela anterior, que é uma tela mais apropriada aqui para essa E se notícia, tiver tá? a nota oficial, meter na tela aí, né? Pode procurar aí a nota oficial do Vitória. Mas, apesar, Vilar, de ter ido para um pronunciamento no vestiário e depois para uma entrevista coletiva, a gente falou aqui o programa inteiro. 8-0, a terça-feira não é mais um dia. Tá? E veio, aí a gente está vendo na tela a nota oficial, comunicado, né, do Vitória em seu perfil no Twitter, tá? Anunciando a demissão de Fábio Carille, tá? Agradecendo a todos os profissionais, né, que vieram com... na verdade, agradecendo o profissionalismo e desejar sorte ao prosseguimento da sua carreira. Rodrigo Chagas assume essa bomba aí interinamente. Então, Vilar, não foi sentenciado no vestiário, mas não esperou chegar em Salvador, né? Esperou só chegar no hotel, né? Esfriar minimamente os ânimos. E é claro que a cabeça dele ia ser entregue. Se não fosse a dele, seria de quem? A dos dirigentes, a do próprio presidente colocando sua cabeça? Seriam retirados 5, 6, 8 jogadores do elenco, como Fortaleza passou a fazer, tá? Cabeça de Carille tá na mesa. Queria tuas últimas palavras em relação a esse trabalho curto e que não progrediu de Carille no Vitória. Cara, assim, só um detalhe que isso mostra o nível de profissionalismo bagunçado que o Vitória está nesse momento. Porque deixar o técnico ir lá, fazer o pronunciamento, depois o presidente vai também e fala, e não fala sobre a demissão do técnico, para depois, à 00:40, sair uma nota oficial. Pelo amor de Deus, né, velho? O que custava o presidente dar a cara logo de início, dizer que ele estava demitido na coletiva mesmo e acabou, segue o jogo, vai em frente. É um negócio assim, me parece, assim, posso ser leviano falar aqui, mas me parece que é tipo assim, vamos dar a coletiva ali, vamos ver como é que vai ser a repercussão nas redes sociais, a repercussão na imprensa, a depender do que acontecer aqui, da repercussão, a gente demite Prefere logo, fazer ou só demite politicagem mais amanhã. uma vez, Vilar. Pelo Prefere amor fazer de Deus. politicagem mais uma vez, porque no pronunciamento dele ele disse: perdemos de 6 para o Figueirense e subimos da Série C para a Série B. Tomamos 6 do CRB e fomos campeões e nem por isso deixamos de existir. Não será esse resultado inusitado foi a expressão que ele utilizou, que nos fará desistir, né? Vamos sair da situação, ou seja, é muito do que Fábio Mota também é nessa gestão do Vitória. Assim, um cara que eu até falava sobre isso na semana passada. Eu acho que um dos grandes defeitos do gestor Fábio Mota, que para mim, de um modo geral, faz um bom trabalho à frente do Vitória, é que ele é um cara que não para de fazer política. O tempo inteiro ele está fazendo política, Marketing pessoal também, né? em benefício próprio, sabe, Fred? Então é um Política cara que é não marketing consegue. pessoal também, né? E marketing pessoal, se promovendo o tempo inteiro. Então, quando você faz um negócio desse, demitindo um treinador cuja decisão tem um lastro, tá? Eu acho que é isso que Vilar está dizendo. Carille, ele comandou o Vitória por 9 jogos, venceu 1, empatou 5, perdeu 3. Sai do comando do Vitória com um aproveitamento inferior ao do seu antecessor. Thiago Carpini tinha pouco mais de 30% quando foi desligado do comando do Vitória. Ou seja, em termos matemáticos, o Vitória evoluiu, ainda que tenha apresentado uma melhora na parte ofensiva do seu futebol e até deixado de perder alguns jogos, mas também deixou de ganhar. Carille ganha 1, Carpini ganha 2, só para título de comparação das 3 vitórias no campeonato. E aí Fábio Mota toma essa decisão, mas prefere de alguma maneira assim vai descer no pronunciamento, né, Vilar? Exatamente, Ravel. Você falou tudo. Cara, eu fico Foi muito impressionado boa a fala de como... Ravel. Velho, Fábio Mota, ele é um cara que tem um bom trabalho no Vitória, tá? O trabalho dele é muito bom, porque é bom lembrar que o Vitória estava na Série C há 2 anos aí, o Vitória, 3 anos, tá? O Vitória estava na Série C. E vindo de uma administração, que é a de Paulo Carneiro, que foi absolutamente destrutiva, corrosiva ao Vitória. Então, o Fábio Mota tem um bom trabalho. Agora, ele não pode deixar esse bom trabalho dele envaidecer tanto ele, porque esse envaidecimento dele faz com que, inclusive, o torcedor tenha ranço, fique chateado com as coisas boas que ele fez. Não adianta você querer. Outra coisa, uma coisa que o Fábio Mota
me incomoda muito, muito mesmo, são os balões de ensaio que eles soltam, as cortinas de fumaça. O Vitória nessa crise terrível, e o Vitória estava falando de Arena Barradão, sabe? Recentemente, maquetezinha da Arena Barradão, viabilidade da Arena Barradão, Infelizmente, isso é meu um amigo, padrão, não é tá? hora. É impressionante como isso é um Não é padrão, hora. Vila. E é até importante para destacar isso que você está falando, porque parece um padrão dos dirigentes. Quando tem uma fase, sempre tem uma novidade em coisas desse tipo que sabe que mexe com o torcedor. E assim, cara, isso faz com que o trabalho de Fábio Mota comece a gerar uma antipatia em algumas pessoas, algumas pessoas da torcida. E o que ele fez de bom no Vitória, que eu concordo, eu acho que o Vitória, apesar da má fase, se o Vitória foi rebaixado ou não esse ano, não é momento de crise institucional do Vitória, de voltar ao passado, quando o Vitória teve 8 presidentes num espaço de 5 anos, coisa do tipo, como já aconteceu com o Vitória. Não, é estabilidade política, estabilidade institucional, segue o barco, o Vitória vai jogar a Série B se for o caso, vai voltar para a Série A e tudo mais. Mas irrita muito as posturas dele, e essa postura é uma delas, assim. O que é que custa você anunciar logo de cara para a imprensa, estava lá, a demissão de Fábio Carille, sendo que está desenhado? O Vitória, com o Fábio Carille, esperava ter uma reação, sobretudo defensiva, no Campeonato Brasileiro. Ser um time mais competitivo, num estilo de jogo e transição. Eu acho que o Vitória tentou observar que o time era um time que não dava para jogar propondo o jogo, atacando, tendo posse de bola, triangulando, enfim. E tentou apostar na missão Carille, na forma de Carille de jogar. Que não funcionou. Os próprios reforços que o Vitória trouxe, é bom lembrar que os reforços que o Gustavo Vieira trouxe foram jogadores, eles chegaram ao Vitória enquanto o técnico era Carpini. E aí a troca de Carille foi depois. Ou seja, os jogadores que chegaram durante a gestão de Gustavo Vieira não encaixam na função de Carpini, não encaixam no formato de jogo de Carpini. O Romarinho, tudo bem, pode ter sido uma indicação dele, mas hoje tem jogado muito mais de meia e Carille precisava de pontas, enfim, tinha os problemas do elenco também. Mas mesmo com problemas do elenco, ele fez coisas que são injustificáveis. Insistir em Lucas Braga, injustificável, sabe? Injustificável a existência dele, Lucas Braga, em várias posições diferentes. O Vitória, de certa forma, melhorou ofensivamente, mas também passou a tomar mais gols do que tomava com o Carpini. Então, de certa forma, ele teve boas partidas. Eu acho que Carille teve boas partidas. A partida contra o Mirassol talvez tenha sido a melhor do recorte dele no Vitória. Ele ganhou uma partida, como o Ravel falou, mas foi uma vitória absolutamente por acaso, porque o Vitória fez um gol contra o Bragantino e tomou um sufoco terrível no segundo tempo. E talvez essa seja a grande marca de Carille no Vitória. O Vitória até conseguia fazer gols, mas tomava um sufoco desnecessário na reta final dos jogos. Foi assim contra o Bragantino, não tomou gol por sorte. Mas depois foi assim contra o Sport, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Juventude. Então já era um trabalho questionável, porque o Vitória não conseguia sustentar as vantagens que ele havia no placar. E agora, depois dessa derrota, em que ele teve uma péssima atitude de escalação, a manutenção do time após o intervalo, tudo isso que a gente já comentou aqui, aí é que não tinha mais justificativa mesmo, sabe? Eu acho que foi um trabalho completamente desencontrado, porque o elenco que ele encontrou não tem mais a ver com o que Carille poderia entregar. O trabalho em si não desenvolveu. Eu acho que o Vitória não entregou essa solidez defensiva que se esperava de Carille. O Vitória melhorou ofensivamente, mas tomava muito gol, então não adiantava. E, sobretudo, esses gols vieram depois do Vitória construir vantagens. Né? Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Juventude. Então, esse sufoco que o Vitória sempre estava tomando na reta final já fazia o trabalho de Carille ficar extremamente questionável. Ele perdeu, é bom lembrar, nos últimos 3 jogos em casa, 6 pontos. 6 pontos perdidos em casa, velho, na reta final dos jogos. Então já era um trabalho altamente questionável. Depois da goleada de hoje, era insustentável. E aí o Vitória vai para uma maré de incerteza, porque Rodrigo Chagas vem como interino. A gente já conhece muito bem Rodrigo Chagas, não é técnico para isso, não foi técnico para isso na Série B, não foi técnico para isso em outros momentos do Vitória de menor exigência. Vai ter que contratar alguém aí no mercado para ver. Aí eu acho que vai entrar numa maré meio esporte, viu, Fred? Quer contratar alguém que sirva para esse ano e para o ano que vem. O problema tá? O problema é. Eu vi uma tweetada dizendo assim: ativar o protocolo Wagner Mancini. Óbvio que Mancini não vem para o Vitória. Mancini está subindo o Goiás. Tá? Óbvio que Mancini não vem para o Vitória.
Eu não sei. Jair tomou Eu 2-1 não, hoje em casa, eu hein? nunca trato como óbvio, não, tá? Assim, Porra, muito Professor estabilizado, Jair líder tomou da... 2-1 hoje do Amazonas. É isso que eu ia dizer, veja só, aí você tem que começar a O procurar. Paulista estava subindo com o Remo, né? O Paulista estava subindo com o Remo. Não, vamos lá, calma, vamos para não perder a coisa. Não estava subindo com o Remo. Estava numa eminência de disputa de acesso lá na 9ª rodada, 10ª rodada. É verdade. Wagner É Mancini verdade. vai subir o Goiás. Ele vai ser o campeão ou vice da Série B. E é o Goiás, tá? Não é o Remo, com todo respeito ao Remo. Do Goiás para o Vitória tem uma diferença menor. Até acho que o Vitória é maior que o Goiás, particularmente acho, né? Por número de torcedores, enfim. Mas é uma diferença muito menor do Goiás para o Vitória, de mercado, de poder financeiro, de projeção, de histórico de Série A, tá? Do que do Remo para o Sport. E tem outra coisa, Mancini não é um cara que se envaideceria por uma Série A de desespero. Daniel Paulista ter a oportunidade de 30 é desespero, rodadas, mas ao mesmo tempo com boas chances de permanência. boas Tá? chances, com boas chances. 28, viu, o Daniel Paulista falou pra gente, veja só, são 28 rodadas de Série A, 27 rodadas. Para um treinador como ele, é algo que ele não saberia quando teria outra oportunidade, se vai que ele não sobe o Remo. Então, assim, eu acho que não cabe esse paralelo com o Mancini. Cabe esse paralelo com o Jair Ventura, com certeza. Jair Ventura, que inclusive abriu negociação com o Sport naquela época, tá? E por muito pouco não veio. Então, Jair Ventura pode sim. Até porque o Avaí não decolou. Então, Jair Ventura é um nome. Talvez seja até o nome imediato, automático, natural que vai surgir para o Vitória, tá? Luiz Prato está dizendo que o protocolo Mancini que eu li não era o protocolo Mancini de ser o treinador, não. Era Pensado pra de tirar o situação, time não. de campo, né? É porque Isso. Mancini tirou o time de campo ali naquela confusão. Então, Luiz Prado corrige aqui que o protocolo O Wagner grande Mancini... problema nessa situação toda de Supostamente, Fred. treinador... Supostamente. Brian, lateral esquerdo, na ocasião, até deu uma entrevista recentemente num podcast afirmando que a situação teria de fato acontecido. Mas aí é uma outra discussão. O grande problema, eu acho, do Vitória trazer um treinador que de fato tem uma veia defensiva agora, nesse momento, é que falta exatamente uma semana para a janela fechar e provavelmente a Ventura vai identificar que esse time não tem condições de executar bem a sua proposta. A vulnerabilidade defensiva, especialmente na minha avaliação dos cabeças de área do Vitória, impossibilita esse time de jogar protegido como o professor Ventura gosta de jogar. É isso.